Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Boa tarde, ótima semana para você e para os ouvintes e também para quem nos assiste, Cássia. Vera, hoje a gente vai falar a respeito dessa operação que nós tivemos hoje, uma operação aí para investigação do caso Marielle Franco e Anderson Gomes, e uma operação que acabou tendo um resultado prático, mais uma prisão, novas informações a respeito desse caso, depois de tanto tempo, né, Vera? E ainda a gente tem um caminho longo a percorrer no que diz respeito aos mandantes ou ao mandante desse crime, porque essa é uma pergunta que até hoje não foi respondida, né? Exatamente, Cássia. O que chama atenção nesse caso é que a Polícia Federal entrou na investigação do caso Marielle em fevereiro deste ano, quando foi aberto um inquérito da Polícia Federal. Tinha havido durante muitos anos uma discussão sobre federalizar ou não essas investigações. Houve muitas trocas de comando no Ministério Público, na Polícia Civil do Rio de Janeiro, sem que se avançasse significativamente em relação a esse caso. E agora, em poucos meses, no caso, a PF conseguiu fechar uma delação premiada do motorista do Cobalt, que foi o carro usado para atingir a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, lá em março de 2018. E o Elcio Queiroz acabou confessando que dirigia o carro, portanto, resolvendo essa parte também, confirmando isso que já se imaginava, confirmando que o Rony Lessa, ex-policial Rony Lessa, que também está preso, foi quem praticou ali os disparos para atingir Marielle e Anderson, e acabou confessando a participação de mais um integrante da quadrilha que atuou tanto no monitoramento quanto ia participar da execução do crime, mas foi trocado por ele próprio, Elcio Queiroz, no dia da operação, e também depois ajudou na ocultação de provas e enfim, para tentar evitar que eles fossem presos e que tudo fosse desvendado. Então, tem pelo menos esses 3 integrantes da quadrilha, tem outros que atuaram também no descarte do carro, no descarte das armas e no monitoramento da vereadora, que deverão ser presos aí nos próximos dias. E aí fica essa grande questão sobre o mandante. Eu acredito que para a Justiça ter homologado uma delação premiada nesse caso, em que já se sabia mais ou menos esse enredo que foi contado hoje, sem ali a participação mais detalhada de um e de outro, ele deva ter dado também pistas em relação ao mandante ou aos mandantes e a motivação, se política ou não, desse caso, porque é disso que é necessário para se fechar de vez essa página nefasta da história brasileira, e isso deve ter sido cobrado dele nas sessões longas aí dessa delação, que já foi fechada há cerca de 20 dias e que terá mais desdobramentos nas próximas semanas, segundo o ministro Flávio Dino. O que foi dito hoje por ele, pelos delegados que atuaram na coletiva, é que Rony Lessa tinha aversão às coisas que Marielle pregava. Mas isso não é suficiente para explicar um crime com esse grau de premeditação, que foi necessário monitorar a ela, a filha dela, monitorar o itinerário por muito tempo, pesquisar se havia polícia no itinerário. Houve outras tentativas frustradas de atingi-la, conforme ele também delatou nessa colaboração judicial. Então, toda essa premeditação, com o risco de você atingir uma integrante do Estado brasileiro, porque uma vereadora é uma integrante do Estado brasileiro, isso não se explica só porque você não gosta do que a pessoa prega ou não. Então, tem outras motivações claramente aí, e deverá haver outros implicados, inclusive mandantes e financiadores desse crime, porque pessoas com a característica desses participantes dessa quadrilha, ex-bombeiro, ex-policial, que agora estão atuando como milicianos, portanto, no crime organizado, essas pessoas não trabalham por motivações ideológicas, elas trabalham por recompensa, por pagamento, mediante ali uma contratação. Então é disso que se espera agora, e é isso que falta para fechar de uma vez essa investigação, porque são 5 anos
sem respostas para esse crime. Isso é algo inadmissível. E aí você vê que, como tem uma resposta maior e num intervalo aí de pouco mais de 5 meses, de 6 meses, você começa a questionar se houve interesse realmente anteriormente em solucionar esse crime ou não, né? Sem dúvida, Vera, isso que você está falando, e também agora há pouco você mencionou, né, essa disposição do próprio ministro Flávio Dino em conduzir a entrevista coletiva, que explicou a operação, explicou a delação que deu origem a essa operação de hoje, e fica aparente aí que tem uma disposição diferente em investigar esse crime agora aqui no Brasil, né? Sim, Cássia, porque isso foi uma promessa de campanha do Lula, foi uma orientação dele de que fosse tratado com prioridade, portanto, logo em fevereiro já se instaurou esse inquérito, mesmo tendo havido todo aquele problema do 8 de janeiro e o ministro estando assoberbado com as investigações do 8 de janeiro, ele já nos primeiros meses colocou uma equipe dedicada a isso, colocou isso sob sigilo e deu prioridade a essa investigação. E aí a PF passou a atuar em conjunto com o Ministério Público do Rio de Janeiro. Então, portanto, a PF, de alguma maneira, começou a refazer os passos que a Polícia Civil do Rio de Janeiro já tinha percorrido. Essa presença, pessoalmente, do ministro se explica por alguns motivos. Esse de que era uma agente do Estado brasileiro que foi assassinada de uma maneira torpe e vil. O fato de que a irmã dela, Aniele Franco, é uma ministra de Estado, então também tem essa proximidade com o governo, da família, e são aliados políticos. E o fato de que o Lula deu uma prioridade também para mostrar um contraponto em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que tratava esse crime sem nenhum tipo de preocupação especial, dizendo que não era um crime diferente de outros e nunca procurou colocar o aparato federal para ajudar nas investigações do crime da vereadora Marielle Franco, apesar de ele ser um político do Rio de Janeiro. E de tudo o que a gente sabe, né? O filho dele trabalhava com a vereadora, etc. Ainda assim, o Bolsonaro não tratava esse crime como algo que fosse necessário resolver por ser um crime contra um integrante do Estado brasileiro. O Lula procurou dar esse caráter. O Dino, ele tem estado aí em atividade muito intensa. Semana passada lançou aquele pacote de segurança que a gente começou a esmiuçar aqui. E ele é um nome cotado para o Supremo Tribunal Federal. Essa escolha vai ser feita em outubro. O ministro, desde o início, teve um papel muito relevante no governo, por conta até do que aconteceu em 8 de janeiro, pela discussão do projeto das fake news. Ele está jogando muito junto com o Supremo e o nome dele tem crescido nas últimas semanas como uma possibilidade para essa nomeação. Então, tudo isso explica a importância que o governo dá a desvendar esse caso e que talvez seja o que faltava, né? Uma vontade política para você realmente resolver algo que não podia mais permanecer assim como estava, com uma bruma de mistério e sem nenhum empenho maior das autoridades para que fosse resolvido. Sem dúvida, Vera. Muito obrigada pela conversa de hoje. A gente volta a te ouvir logo mais na segunda edição do Viva Voz. Até mais tarde. Até mais tarde, Cássia. Uma ótima semana para você.